Vamos falar mais um pouco sobre lei da atração? Eu vejo vídeos, sabe? E vejo comentários também, nos meus vídeos e em outros vídeos também, que sempre há muita dúvida sobre a lei da atração. A lei da atração, gente, nada mais é do que fé. É uma fé inabalável, é uma fé indiscutível, é uma fé que mesmo com medo a gente está indo a si mesmo, a gente está indo, a gente está fazendo. Lei da atração é isso, é fé. A lei da atração são os nossos sentimentos com os nossos pensamentos e isso tudo junta. No estudo da neurociência e da física quântica fala que o observador, quem é o observador? Eu sou observador, você é observador. Somos observadores da nossa história. E lá diz que o observador, ele visualiza as ondas, eles visualizam as partículas e com isso elas se movimentam, elas se movem de acordo com o que a gente está visualizando, entendeu? Isso é a lei da atração de uma forma estudada, que significa fé, o firme fundamento das coisas que a gente não está vendo, mas a gente está esperando, porque a gente está pensando, mentalizando. Então é mais fácil do que você imagina, sabe? Então, assim, se você quer realmente que a sua lei da atração, que a sua mentalização, que a sua manifestação, que são vários nomes que a gente dá hoje para as pessoas se sentirem à vontade e entenderem que é fé, se você hoje não está vendo isso acontecer, procure ler mais, mas também não procure ficar desesperado, porque aí agora eu vou começar a falar sobre mim. Chegou um tempo que eu estava tão apaixonada por esse universo, né? Que eu queria simplesmente estudar, ler, ver vídeo, querer saber casos, saber coisas que as pessoas fizeram, contaram. E eu sei que existe, tipo, âncoras. E você também já deve ter feito. Que a gente fala o que você fez para sua lei da atração? Então a gente pode mentalizar, geralmente é bom fazer isso antes de dormir, porque a gente mentaliza ali um minutinho só o que a gente quer, vivendo como se a gente estivesse ali. E é legal a gente ver, a gente passar um perfume, eu sentir um aroma, para a gente poder ativar todos os nossos sensores, né? Do cheiro, da visão, do olfato, do toque, e você visualiza aquilo como se você estivesse na cena, porque você é o observador da sua história, você observa, você cria essas partículas e elas se movem de acordo com a sua observação. Então o ideal é fazer isso e o tempo todo a gente já está fazendo. Isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo, porque é do ser humano fazer isso, para o bem e para o mal. Então, assim, faça isso. Aí as pessoas falam, qual a técnica que você usou? Gente, a lei da atração, se você for ler o livro do O Segredo, que foi o que trouxe, assim, eu acho que mais para o Brasil, aquela coisa do estudo, né? Foi a partir de um livro muito simples e muito fininho, que vendia até na Avon, nem sei se ainda vende, mas hoje tem documentários desse documento. Tem o documentário no YouTube, acho que tem na Netflix também. Na época, anos atrás, eu vi pela Netflix, não sei se ainda tem, mas eu já vi também pelo YouTube. A qualidade nem foi tão boa, né, da imagem, mas dá para entender tranquilamente. E o livro é muito barato, muito simples também. Tem no Kindle, tem em físico, então você pode ler isso também se você não conhece. E nada mais é do que a nossa mente. E no livro ninguém fez técnica. Todas aquelas pessoas estudiosos, todos aqueles escritores, Napoleão Hill, Neville Goddard, todas aquelas pessoas que estavam ali, Joseph também, todas aquelas pessoas que estavam ali, os escritores, eles traziam o poder da nossa mente, do nosso subconsciente. Mas eu entendo também, porque eu já fiz também técnicas. O que são técnicas? Aí, técnicas é para a gente afirmar, a gente forçar o nosso subconsciente que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real. Aí a gente faz a técnica do 33 vezes 3, que eu já fiz um vídeo aqui, você pode ver, que é anotar 33 vezes durante 3 dias aquilo que você quer, como se você já estivesse agradecendo. Exemplo, hoje eu sou tão feliz e agradecida porque eu tenho a minha casa própria. E faz 33 vezes isso durante 3 vezes. Por quê? Isso é o poder da palavra junto com a repetição que vai entrando na nossa cabeça. E a fé também, porque a gente está colocando fé, está colocando sentimento naquilo.
existe a técnica também do 55 vezes 5, que é escrever 55 vezes, né, 55 frases da que você quer durante 5 dias. Isso é para ancorar ainda mais, para forçar mais o seu subconsciente. Tem a técnica das gotas de orvalho, que é falar 3 vezes, eu acho que são 3 vezes, batendo com uma ponta de um lápis naquela frase, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, porque a teoria que diz desse estudo é que a coisa mais pura e mais limpa e mais transparente e significativa é uma gota de um orvalho que está ali crescendo, se iniciando. Tudo tem um contexto. Igual o Ho'oponopono também, que pessoas que não conhecem ou que já fazem. O que é o Ho'oponopono? São frases que a gente já entendeu, que é o poder da palavra, e que a gente fala aquilo como potencializador do que a gente quer. Um exemplo, eu, Simone, sou tão feliz e agradecida. Não, o Ho'oponopono é outra frase que fala, são outras frases que falam. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Você entende que são frases que são Bíblia? Eu sinto muito, ou seja, me perdoa, eu te amo. Isso tudo é Bíblia, isso tudo é que a gente precisa ter, é amor, é perdão, sabe? Eu sou grata, é ser grato a Deus, isso tudo é Bíblia. Só que as pessoas, elas encaixaram em coisas para poder ancorar, sabe? Quando eu falo Simone, que a gente não tem que falar eu, né? A gente tem que, nesse caso do Ho'oponopono, a gente fala, eu quero fazer o Ho'oponopono para mim, para minha pessoa, para minha mentalidade, para minha evolução. Simone, abençoada, né? Que bênção. Sinto muito, por favor me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Se você quiser fazer para uma outra pessoa, para um amigo, ou para o carro que você quer, ou para o medo que você tem, é só colocar a primeira palavra da pessoa, o nome, o que você quer, e em seguida repetir essas palavras. Da Beth Russo, ela faz 108 vezes, mas não é comprovado que tem que ser 108 vezes, pode ser quantas vezes você quiser. É só você mentalizar para aquilo entrar na tua cabeça. Ou seja, tudo isso são ancoragens para você estimular a sua lei da atração. Mas não é obrigatório, porque a lei da atração nua e crua é a gente pensar o que a gente já faz, que a gente pensa todo dia, toda hora, mesmo aquela coisa. Tanto é que quando a gente não tá bem, quando a gente não tá feliz, ou quando a gente está muito mal ou com depressão, a gente pensa as piores coisas da gente, que a gente não é capaz, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não vai além, que a gente é feio, que a gente só pensa coisa ruim. E a gente aceita aquilo como uma verdade tão grande, porque a gente botou tanta energia naquilo, tanta fé, tanta verdade, tanta emoção naquilo que a gente vive como se já fosse, e aquilo acaba acontecendo. A gente acaba ficando feio, a gente acaba ficando duro, a gente acaba ficando sem amigos, sem perspectivas, sem energia, sem satisfação. A gente entra na depressão, porque isso é muito real, tanto para o bem quanto para o mal. Então, assim, se você quer fazer a sua lei da atração, entenda, o poder está na sua mente. Por isso que é tão legal a lei da suposição. Por quê? Que a lei da suposição, ela determina, ela não faz ancoragens, porque não é necessário. Claro, se você quiser, faça, porque vai estimular o seu cérebro, seu subconsciente. Mas não é necessário, porque o poder está em você, o poder está em mim. A gente determina. Quando a gente faz o quadro dos sonhos, que é uma coisa que eu faço, que também é uma ancoragem, é para a gente ficar visualizando o que a gente quer e entendendo que aquilo é real, colocando essas informações, essas imagens no nosso cérebro como se já fosse real, porque já existe. Se uma pessoa conseguiu, a gente pode conseguir também. Então, se você quer uma pessoa, se você quer a sua pessoa específica, determine a pessoa que você quer. Eu fiz a minha ancoragem, como eu vi no vídeo, eu falei no vídeo passado, que eu escrevi, porque eu queria colocar a minha emoção naquelas palavras, como forma do que eu exatamente queria, até para o meu cérebro entender o que eu queria, entendeu? E eu determinei aquilo da maneira que eu queria. Então, se você quer a sua pessoa específica, determine, visualize, mentalize, jogue informações e mentalizações para aquela pessoa te procurar. Ela vai receber a informação. Ela pode até não te mandar mensagem, mas ela vai receber aquela informação. E não são informações longas. Você faz o trabalho de respiração, você respira, você age com calma e começa a pensar naquela pessoa de uma forma muito clara e fala para aquela pessoa: fulano, me liga.
Só isso. Fulano, me procura. Fulano, me manda mensagem. Palavras curtas. A pessoa, ela pode até não mandar, mas ela vai ficar ali martelando você na cabeça. Porque isso é real. Existem casos reais. Tanto é que a gente faz isso inconscientemente, com um amigo, com um parente, quando a gente está pensando muito naquela pessoa, aquela pessoa liga, ou a gente encontra a pessoa na rua. Isso é telepatia pura, gente. É o poder do nosso subconsciente. Nunca aconteceu com você, de uma pessoa, Simone, eu estava pensando em você, caramba, ainda bem que eu te encontrei. Simone, eu preciso falar com você. Ou você estava pensando na pessoa, a pessoa estava pensando em você. Isso é muito real. E isso tudo é o poder do nosso subconsciente. Nosso subconsciente age em nosso favor ou não, vai depender do que a gente quer. Então entenda, a lei da atração é a sua fé em movimento, a sua fé em ação. Faça a sua lei da atração e solte. O que é o soltar que eles falam na lei da atração? O soltar é ficar em paz. É ficar em paz porque é real, porque já existe, é porque já é. Já foi, você já fez isso, você já colapsou isso dentro de você, do teu subconsciente. Aceite isso como uma verdade, porque aí entra uma coisa que é mais espiritual. O universo vai entrando em conexões, em modos, meios, e você vai estar num lugar, você vai estar num aplicativo, você vai estar com pessoas, você está num grupo de pessoas que conhecem pessoas, que vocês vão se conectando, a coisa vai fluir, a coisa vai acontecer. É natural que isso aconteça, sabe? Mas porque você determinou. Então a sua cabeça vai encontrar maneiras de você encontrar aquilo. É igual quando a gente pensa assim, eu quero um carro vermelho, um exemplo. O que você vai ver na rua de carro vermelho, ou então, eu quero, sei lá, qual carro aí? Um New Beetle, um exemplo. O que você vai encontrar de New Beetle na rua, você só vai ver esse carro. Porque o seu cérebro vai estar ali atento, vai estar ligado para aquilo. Isso é a lei da atração. Pura e simples, porque a gente vive o tempo todo isso. Quando a gente entende que isso faz parte da gente, que isso não é uma coisa fora que a gente está trazendo, que isso já existe na gente, tudo fica mais fácil. As coisas acontecem com mais facilidade, com mais naturalidade. Promoções chegam até você. Você pesquisa uma coisa e mentaliza do jeito que você quer. Aí você recebe aquela notificação no celular de que aquela coisa já é tua, que é um preço que você pode e quer pagar por aquele preço, porque você já determinou na tua cabeça que é aquilo. De maneira inconsciente, você já está praticando a lei da atração. Então, pratique de forma consciente, pratique de uma maneira que você vai conseguir tudo que você quer. Pessoas, sua pessoa específica, que na lei da atração a gente fala que é a nossa pessoa específica. E isso é muito real, isso acontece de verdade. A pessoa específica vem, a família que você quer viver vem para você, o curso que você quer fazer acontece, às vezes de uma forma ainda mais barata do que você poderia imaginar que iria pagar, porque as conexões vão se fazendo, sabe? As coisas vão cooperando para o nosso bem, porque a Bíblia também fala sobre isso. Fala sobre a fé, fala sobre as bênçãos te perseguir. Eu acho lindo Deuteronômio 28, quando Deus fala ali que as bênçãos te perseguirão. Gente, olha que coisa maravilhosa, as bênçãos te perseguir. Então toma posse disso para a tua vida, porque isso é lei da atração pura, isso é fé. A gente só precisa entender e usar essas ferramentas ao nosso favor, porque a gente tem uma facilidade muito grande de usar isso tudo para o mal, de usar isso tudo para nos desmerecer, para não nos validar, para nos destruir, para entrar depressão, ansiedade, crise do pânico, só coisas ruins. E a gente tem que entender que a gente é muito mais do que isso, e a gente precisa usar isso ao nosso favor. Eu vivi uma época da minha vida que eu não era essa pessoa que você tá vendo. Eu me sentia feia, eu me sentia gorda, eu estava acima do peso, minha pele era oleosa, meu cabelo não tinha brilho, porque eu estava num momento de depressão, a minha unha quebrava, sabe? Tudo acontecia. Hoje não, hoje eu tenho que lixar a unha porque ela tá crescendo demais. E antes eu tinha que usar alongamento, eu fazia alongamento para minha unha crescer. E hoje eu não preciso disso, se eu for botar vai ser por vaidade. Antes eu tinha que colocar mega ré porque meu cabelo vivia quebrando, porque tudo que eu botava no cabelo não dava certo. Ou seja, eu estava atraindo coisa ruim para mim. Eu estava atraindo coisa negativa, porque eu estava em momento de depressão, de angústia, de tristeza. Eu só via coisa ruim ao meu redor. Aí eu acabava atraindo mais coisas ruins. E depois que eu dei um basta nisso, que eu comecei a entender mais a Bíblia, a ler mais as coisas boas, porque a gente tende a ver também na Bíblia as coisas ruins. Quando eu comecei a pesquisar mais e buscar mais o que Deus tinha de bom ali para mim, eu me agarrei naquilo, no que era bom, no que era leve, no que era agradável. Porque Deus, eu acredito que é um Deus todo-poderoso que quer o bem dos filhos. Se a gente
quer o bem dos nossos filhos, porque um Deus não vai querer isso para os filhos dele. Então, assim, que a gente venha buscar o que é bom, sabe? Que a gente venha buscar uma evolução com felicidade. Que a gente venha querer realmente que a lei da atração nos alcance. Porque as bênçãos nos perseguirão. Você entende que lei da atração é Bíblia pura? Que você venha ser obediente à palavra de Deus, porque sendo obediente, a gente tem bênçãos para receber, de acordo com a nossa obediência. Então, que a gente venha viver isso de verdade, que a gente venha ter uma fé inabalável, mesmo o caos ali, pegando fogo ao nosso redor, a gente venha ver Deus em todas as coisas, ou o Criador em todas as coisas, ou o universo, ou a sua energia, a sua força. Não sei, tira a tua força ou as tuas crenças e coloca ela em prática. Sabe, eu acho que Deus é maravilhoso para isso, para nos influenciar dessa maneira. Então, use a lei da atração. Eu tô falando assim que eu quero que você tenha uma rajada de ânimo, sabe, de incentivo, para você mover de uma maneira que a sua lei da atração realmente funcione. Mas funcione sem nenhuma angústia. Porque assim, eu já passei coisas que eu criei, que eu determinei, que eu já contei no vídeo anterior. Uma levou 4 anos, outra levou 1 mês, outra levou 5 dias, sabe? Vai depender também da nossa energia. Vai depender da nossa evolução, quando a gente vai estar preparado para receber. Mas tudo vem na hora certa. Tudo, absolutamente tudo chega na hora certa, que precisa chegar na nossa vida, sabe? E que hoje venha ser a hora certa para você começar a desencadear teus sonhos, a mentalizar de uma maneira, determinando e crendo, porque é real. Porque se você já determinou, já é seu. É inevitável que seja diferente, porque você tem um poder no seu subconsciente. Quando a gente entende isso, as coisas mudam, sabe? É igual o poder da palavra. Muito se fala sobre o poder da palavra. Quando você entende que é real, que as partículas se movem de acordo com a vibração, e tem estudos em vídeo falando sobre isso, mostrando claramente a partícula sendo mudada, aí você começa a normalizar isso, entender que isso é normal, que o Criador fez isso por nós. Porque senão ia ser muito mais difícil, muito mais puxado a gente viver e colapsar tudo isso. Então que hoje você entenda e que você é o Criador da sua história. Que hoje você entenda que tudo depende de você. Que você vai viver o teu sobrenatural, que você vai viver o teu impossível. E depende de você. E para isso, crie energia positiva. Gente, a gente não tem energia positiva o tempo inteiro, a gente oscila, isso é normal, e não se culpe por isso, mas não viva em depressão, em angústia e tristeza. Essa é a diferença. Procure sempre renovar a mente, porque a Bíblia diz renovar a sua mente. A mente é a nossa transformação, então renova a tua mente, para que você venha experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Olha o que a Bíblia diz, gente. A Bíblia é neurociência pura. Só que a gente precisa entender isso e normalizar isso. Porque a gente tende a querer que tudo seja muito preto e branco. É isso, tem que ser assim, 2 mais 2 é tanto, a gente tá assim. E não, às vezes o teu 2 mais 2 pode ser 5, e o meu pode ser 3. Sei lá, porque cada um tá no seu período de evolução individual. Mas o objetivo é atinja as suas leis da atração. Com muita fé, com muita determinação. Suponha acreditando, porque já é seu, porque é inevitável que não seja seu. E venha colapsar ondas, e venha aqui me dar testemunhos também, que eu adoro testemunhos do que você tem feito, o que você quer para sua vida, sabe? Eu tenho mentalizado agora, e eu gosto dessa coisa da mentalização, de me ver dentro do local por 2 coisas. E eu tô doida que essas 2 coisas aconteçam para eu vir conversar com vocês e contar como que eu estou fazendo e como é que aconteceu. Mas eu sei também que eu estou sendo tratada para receber da melhor forma, sabe? E tá muito perto de chegar, porque eu tô com muita felicidade em relação a essas 2 coisas. Eu tô muito alegre, muito feliz. E isso é um das dicas, né, que a gente vê, que é um dos sinais que é a felicidade, que a gente já está em paz, que a gente já está tranquilo, que a gente já sabe que é nosso, que a gente já vê de uma forma clara que é nossa. Então que você veja isso também na sua vida e que você veja com felicidade, porque já é seu, você vai conseguir, é inevitável. E eu acho que eu falei pra caramba, mas eu acho que eu consegui falar um pouco sobre a lei da atração de uma maneira fácil, de uma maneira que você vai entender que não é confusão, não é magia,
Não é nada disso, é Bíblia pura, é fé em movimento, é fé em ação, é o poder da sua mente que está agindo ali em você. É simples assim. E leia, gente, esse livro é muito simples. Leia o Segredo, The Secret. Leia o Segredo, porque você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. E ele te ajuda, sabe? Ele te faz entender como fazer. Ele te faz entender como agir, sabe? E é muito bom. É muito bom a gente ver esse crescimento, sabe? Essa evolução. A gente está aqui realmente para evoluir. Que a gente venha evoluir, venha compartilhar e venha trocar para que a gente consiga, sabe? E é aquilo. Não se esqueça, você pode fazer com que as suas leis da atração, a sua fé em prática, elas venham de uma forma negativa também. Então fique sempre atento. Nunca se coloque para baixo, nunca se coloque como menor. Nunca faça isso por você. Você mentaliza que você é sempre grande, sempre forte, sempre o melhor. Nem que você tenha que tirar essa força do ódio. Se você não tem alegria e felicidade, tira do ódio. Tem que usar uma emoção, não é? Então tira do ódio. Porque o universo é neutro nesse ponto, sabe? Ele não vai ver o que é bom, o que é ruim. É na força do ódio, então vamos na força do ódio. Mas gera isso em você. Gera uma certeza inabalável. O segredo é a certeza inabalável. E as outras coisas vão colapsando. E é isso. Eu falei pra caramba 21 minutos, mas eu consegui dar o recado. Beijo. Bota isso em prática, hein? Beijo.